Atlético Goianiense contra o Operário Ferroviário. Olha, no papel parece um jogo com um roteiro bem simples, né? De um lado, um time que já está pensando nas férias e do outro, um time no puro desespero por pontos. Mas será que é só isso mesmo? Vamos mergulhar fundo nos detalhes que fazem desse confronto algo muito, mas muito mais interessante. E se essa nossa análise te ajudar a entender melhor o que está em jogo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve e compartilha, que ajuda demais. Então, o cenário é este. De um lado, o Atlético Goianiense em casa, tranquilo, sem pressão por resultado, já de olho na próxima temporada. Do outro lado, o Operário, que joga a vida, lutando com tudo que tem para não correr riscos de rebaixamento. Basicamente, é a honra contra a sobrevivência. Um clássico do futebol, certo? Pois é. A lógica diria que a necessidade de vencer do Operário é muito maior. Mas e se eu disser que, para esse Atlético que parece não querer nada com nada, o jogo vale, e vale muito? Tem uma conta antiga aí para ser acertada. Ok, vamos voltar um pouco no tempo porque é aqui que a história toda muda de figura. Não é só sobre a tabela de classificação. É sobre memória, é sobre orgulho ferido. 3-0, guardem bem esse placar. Foi exatamente o resultado do jogo entre eles no primeiro turno. Uma sapatada do Operário. Um resultado que, vamos combinar, ninguém esquece fácil. Muito menos um vestiário inteiro. Olhando o histórico recente até que tem um equilíbrio, mas é aquele último resultado ali que salta aos olhos. Um 3-0 categórico. Agora, a pergunta que fica é, o Atlético Goianiense jogando em casa, sem a pressão por pontos, não vai entrar com o sangue nos olhos para devolver essa derrota? Pois é, aí que mora o perigo pro Operário. Agora vamos dar uma olhada nos bancos de reserva porque a tensão se reflete diretamente nas pranchetas dos técnicos. Os dois clubes, vejam só, apostaram na continuidade dos seus comandantes, mas as realidades são completamente diferentes. Os dois treinadores, Rafael Lacerda e Alex de Souza, estão com o contrato renovado. Isso é sinal de confiança da diretoria, mas na prática a coisa muda. Lacerda pode usar esse jogo como um grande laboratório, testar jogadores, esquemas, pensar lá na frente. Já o Alex, pro Alex é uma final de Copa do Mundo. A pressão é máxima. Como é que se prepara um time para um teste e outro para uma verdadeira guerra? E aí a gente chega num ponto principal. Como tudo isso se traduz dentro das 4 linhas? Quem são os jogadores que podem decidir? E, talvez mais importante, quem são os desfalques que podem fazer uma falta gigantesca? Para o Operário que está jogando a sua sobrevivência no campeonato, a notícia não é boa. Tem uma ausência fundamental. E justo no jogo que não pode ter erro. Pedro Vilhena tá fora, vermelho direto. É uma peça criativa importantíssima que sai do meio-campo do Fantasma. No momento de tanta pressão, a grande dúvida é, quem vai chamar a responsabilidade no lugar dele? Enquanto isso, lá no Atlético Gol, o time ganha um reforço de peso no ataque. E aqui a gente vê um retrato perfeito das duas situações. O Atlético já está fazendo a limpa para o ano que vem, dispensando alguns jogadores, mas, ao mesmo tempo, tem a volta do atacante Jean Dias. Para ele e para outros que estão lutando por um espaço, não existe jogo amistoso. É a chance de mostrar serviço e garantir um lugar no time titular do futuro. Certo, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Afinal, o que realmente está em jogo? Tanto na matemática da tabela quanto no aspecto emocional. Os números são bem claros. O Atlético Goiás está ali, no meio da tabela, numa posição super confortável. Já o Operário, embora esteja fora da zona de rebaixamento, precisa de pontos. Precisa para respirar aliviado e não chegar na última rodada com a corda no pescoço. Para eles, um pontinho que seja, vale ouro. Então, resumindo, pro Operário é o jogo da sobrevivência. Simples assim. Mas pro Atlético, além do orgulho, tem um tempero a mais, uma questão pessoal. E essa questão tem nome e sobrenome, e senta no banco de reservas. E aqui a história fica espetacular. O primeiríssimo jogo do técnico Rafael Lacerda no comando do Atlético Goiano foi justamente aquela derrota por 3-0 para esse mesmo Operário. A estreia dele foi um balde de água fria. Agora, meses depois, com o contrato renovado, jogando em casa, será que para ele é só mais um jogo? Ou é a chance de ouro de dar o troco, de ter a sua redenção pessoal? Então, pessoal, o palco tá montado. Temos todos os ingredientes para um jogo dramático. A luta pela vida de um lado, o orgulho ferido e a busca por uma vingança pessoal do outro. A grande questão é, o time da casa vai entrar em campo de corpo mole tratando o jogo como se fosse um treino de luxo só para cumprir tabela? Ou será o contrário?
A oportunidade perfeita de devolver a goleada do primeiro turno e, de quebra, jogar o rival numa crise ainda maior na reta final do campeonato. E para o time visitante, será a partida da salvação que garante a permanência na Série B de forma heróica? Ou será o dia em que o fantasma do rebaixamento volta com tudo, transformando a última rodada num verdadeiro inferno? Uma coisa é certa, quando o juiz apitar o final dos 90 minutos, essa história não vai ter um ponto final. Para um lado pode ser o alívio, para o outro o começo de uma crise. E a discussão sobre cada lance, cada gol, cada decisão, essa vai estar só começando.